Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e começou a semana, segunda-feira, tudo igual como sempre, Botafogo líder, mais líder do que nunca, 12 pontos sobre os nossos adversários. Eles só ficam mudando ali quem que é o segundo colocado, né? Galera, muita coisa já foi falada, né, aí no YouTube, sobre o jogo de ontem, né, nossa vitória, nossa goleada de 4-1. Eu vou dar só uma pincelada no jogo e depois entrar em outros assuntos que eu sei que vocês querem saber, de negociações em curso, né, enfim, Botafogo aí, que não para também fora das quatro linhas, buscando se reforçar ainda mais, né. Destacando ainda do jogo de ontem, né, a fala do Tiquinho que fez 2 gols, né, só contextualizando, né, Tiquinho Soares 2 gols, Gustavo Sauer, 2 gols, surpreendeu ali, entrou na equipe do Bruno Lage e mandou muito bem, acabou sendo eleito, né, craque da partida, o Sauer, que também fez assistência para o gol do Tiquinho, enfim. Mas o Tiquinho Soares, depois do jogo, eu gosto sempre muito das falas do Tiquinho, né? O pessoal, às vezes, avalia ele como um cara, enfim, mais introspectivo, às vezes brincalhão, aquela coisa do filho de Bill, filho de Bill, filho de Bill. Mas ele sempre é muito correto nas análises. Perguntaram para o Tiquinho ao final do jogo, já que o Botafogo foi campeão, né, do primeiro turno, por antecedência, e o Tiquinho falou, isso aí não serve de nada. E, de fato, é um título apenas serve para as estatísticas, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, vão comentar, olha, o Botafogo venceu o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em 2023 e depois se confirmou como campeão no final do ano. Vai ser isso, né? Não tem taça, não tem volta olímpica, né? Então é só um dado estatístico. E o Tiquinho foi muito bem nessa fala, dizendo que não ganhamos nada, muito campeonato pela frente, né? Não serve de nada esse título. E eu concordo, o pensamento tem que ser esse do Tiquinho. Estamos todos empolgados, a torcida fez mais uma brilhante festa no Newton Santos, recorde de público, né? Uma festa linda, 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 né? Uma tarde gostosa, né? Temperatura baixa, né? Fresquinho. Enfim, Botafogo viveu aí mais uma tarde de sonhos, né? Você que não está indo ao Newton Santos, compareça ao Newton Santos. Muita gente aí que estava de mal com o Botafogo pelos últimos anos, retornando, né, a frequentar os estádios. Isso é muito bom. Não tem esse comentário que muita gente fala, torcedor modinha. Não, torcedor do Botafogo. Tem gente que vai a todos os jogos, tem gente que vai a alguns jogos, tem gente que fica um tempo afastado. Não importa, somos todos botafoguenses, tá? Ainda sobre o jogo, né? O Coritiba tentou ali polemizar o lance do que seria o seu segundo gol, né? O gol que foi anulado pelo VAR, né? Na verdade, o VAR chamou o árbitro que era o João Vitor Gobi, e o João Vitor Gobi viu que houve falta ali no meio de campo e anulou o que seria o segundo gol do Coritiba. Um lance que não tem muita polêmica, inclusive vou trazer para vocês aqui a opinião de 2 árbitros que hoje são comentaristas, né? O Gaciba, pela ESPN, comentou o seguinte, empurrão nas costas. Para o Gaciba não houve nem aquele contato embaixo ali, ele disse que não chegou a ver um contato, e sim um empurrão nas costas. E já o PC Oliveira, no Sport TV, comentou que para ele teve carga em cima e toque embaixo. Seja como for, quando eu vejo o lance, tá, que foi justamente em cima do Tietê, né, o jogador do Coritiba, o Diogo Oliveira, ele não visa a bola, ele não toca na bola. Isso aí é a maior compreensão de que houve falta, né? Acho que não tem dúvida nenhuma disso, mas só para a gente encerrar esse assunto, ele vai em cima do Tietê, em cima, embaixo, de repente não encostou embaixo, mas ele não toca na bola, o Tietê vai ao chão, já fica assim no chão e já olha assim pro árbitro, né? Aquele olho meio arregalado, tipo assim, não vai dar falta. O lance continua, sai o que seria o segundo gol do Coritiba, mas enfim, foi anulado, não tem polêmica, acho que está bem claro, né? Galera, além do Sauer, né, que foi uma grata surpresa no jogo, né? E isso é muito bom, porque a gente mesmo, quando viu a escalação dele, ficou com aquela pulga atrás da orelha. Pô, mas o Sauer já teve tantas oportunidades e não performou, né? Será? Poxa, o Bruno Lage, será que ele não conhece bem o elenco que ele está trabalhando? Vai dar com os burros na água, né? Como se diz, testando o Sauer. E, na verdade, o próprio Bruno Lage falou depois do jogo
que ele sabia do risco, né? De tipo, tava testando um jogador que não vinha atuando, mas ele veio para assumir riscos, né? Eu achei isso muito legal. Aliás, as falas do Bruno Lage estão encantando aí todo mundo, porque é um cara extremamente humilde, um cara, é o perfil dele, né? Teve gente que já reclamou, né? De, poxa, mas ele ali na beira do campo parece meio apático. Ele é um cara muito tranquilo, né? Então, assim, é característica do ser humano Bruno Lage, né? Ele não é muito nem nos gols de fazer uma grande comemoração, mas nos treinos, a gente já acompanhou, o Botafogo TV já mostrou que ele é bem ativo nos treinos, é um cara ali que fica no campo se movimentando, mostrando onde os jogadores têm que estar, né? Então isso que, ao meu ver, é até mais importante do que ali na beira do campo, né? O Richarlison, comentarista do Sport TV, inclusive já pediu, né, falou ontem que o Tiquinho está merecendo uma oportunidade na seleção brasileira, né? A gente concorda. É claro que o nosso foco total é Botafogo, o Tiquinho também tem o foco total no Botafogo. A gente vai ficar feliz se ele for convocado, mas isso não muda muito, né? Para nós botafoguenses, para o Tiquinho sim, seria muito bom, mas eu acho que por agora o foco com certeza é o alvinegro. E o Richarlison completou dizendo que, além do Tiquinho, ele vê o Vitor Roque, do Atlético Paranaense, como os melhores jogadores da posição hoje no nosso futebol. Beleza? Ainda falando de mesas redondas, tal, comentários de ontem, né? O técnico Vanderlei Luxemburgo, o Lucha do Corinthians, voltou a elogiar o Botafogo no programa Apito Final da Band, tá? E, pasmem, o Lucha é sempre engraçado de ouvir, mas ele é um cara boleiro, né? Super boleiro, mas que fala mesmo, não tem papas na língua, então isso é legal. E ele comparou o Botafogo atual, atenção, a Alemanha de 2014, campeã aqui no Brasil, né? A Alemanha campeã, que a gente não tem boas recordações, mas era um timaço. Então o Lucha comparou, e falando do Botafogo, vou abrir aspas aqui, pro Luxemburgo, é a equipe mais sólida do futebol brasileiro, não temos dúvida disso. Com 3 jogadores no meio de campo, com as mesmas características, e aí da Alemanha, né? Comparando com da seleção da Alemanha de 2014. É um meio de campo muito talentoso e também muito combativo, né? Verdade. Especialmente, né, Tietê e Marlon, mas também falando do Eduardo. E é um meio de campo que ocupa espaços diferentes. Tem hora que chega um jogador, tem hora que chegam 2, né? Fica havendo ali um revezamento, e esses mesmos jogadores também chegam na área para fazer gols, tá? E dão uma solidez muito grande ao Fogão. Comentou também, claro, do centroavante do Botafogo, Tiquinho Soares, que está iluminado aí também, marcando muitos gols. Enfim, o Lucha fez toda uma análise do Botafogo, considerou que o Botafogo, de fato, vai ser muito difícil de ser batido rumo ao título do Brasileirão. Mas eu ainda fico com a fala do Tiquinho, e é importante que o grupo do Botafogo tenha essa consciência. Faltam ainda 2 jogos para terminar o turno, né? Cruzeiro e Internacional. Cruzeiro na próxima rodada fora de casa, depois Inter no Newton Santos, aí recomeça todo o segundo turno enfrentando o São Paulo lá no Morumbi. Então é muito jogo pela frente, por isso que o pensamento, o Bruno Lage também reforçou na coletiva, é jogo a jogo, muita coisa pela frente. Não podemos cair, né, nessa armadilha aí do favoritismo, né? Porque os adversários também vão fazer isso, né? Jogar o favoritismo todo pro Botafogo, encher de elogios para ver se o Botafogo cai aí nessa arapuca. Não cairemos, né? Galera, o nosso CEO, o Botafogo tem CEO, né? Ficou naquela de escolher um CEO e acabou que foi efetivado, até pelas palavras do John Textor, o Tairo Arruda, né? Tairo Arruda que futuramente sairá, o Textor já falou isso também, irá para ocupar talvez alguma posição lá nos Estados Unidos, gerenciando, né, a Igor Holding, ou fazendo parte da Igor Holding de uma posição diferente, mas hoje ele acabou sendo efetivado como CEO do Botafogo, e ele, nas suas redes sociais, falou uma frase bacana, né? Assim, destacando assim, o resultado positivo desse grande trabalho que o Botafogo hoje realiza nos bastidores, né? O Botafogo, ele é forte dentro de campo e fora de campo, né? E aí ele comentou o seguinte: o melhor disso tudo é o resgate da autoestima do torcedor do Botafogo. E eu concordo totalmente. Ele citou o fato de que agora, qualquer lugar que a gente vai aqui pelo Rio, eu imagino também em outras localidades que tenham muitos botafoguenses,
a galera usando com orgulho, né, a camisa alvinegra, a camisa da Estrela Solitária, né? Realmente reconquistamos esse orgulho, né? E o que eu estava falando antes, muita gente que andava afastado do Newton Santos, né, andava meio que amargurado com o Botafogo dos últimos anos, está aos poucos retomando, né, esse hábito de acompanhar o Fogão. Então não é que o cara seja menos torcedor, tá? Vou bater nessa tecla. Simplesmente tem pessoas que se afastaram mesmo, até por razões que a gente entende, né? Não é fácil ser torcedor do Botafogo, né? Galera, o jogo que fechou a rodada ontem, né, depois do nosso jogo, foi às 6h30 lá na Serrinha, o Goiás e o Grêmio empataram em 1-1. Tá? O Grêmio fez o gol já nos acréscimos. O Grêmio tem dado um pouco de sorte nisso, já tinha vencido o Bahia também nessas circunstâncias, e agora empatou um jogo que eu não vi, mas eu fiquei sabendo que o Goiás merecia ter vencido. Tá? Esse empate do Grêmio foi um empate ali meio que caiu do céu, né? A verdade é que, pelo que eu vi da coletiva do Renato, o Grêmio não atuou bem, mesmo com o Luizito Soares e tal. Então, assim, isso também é bom, já que o Grêmio vinha sendo o vice-líder. Agora não é mais, né? Tá ali uma troca, um revezamento entre os vice-líderes. E o curioso aí é que o Matheus Babi, todo mundo lembra, né? Ex-Botafogo, se transferiu para o Atlético Paranaense por 12 milhões de reais e está emprestado ao Goiás e fez o gol do Goiás. E depois o André do Grêmio igualou o marcador, tá? Com isso o Grêmio foi a 30 pontos, lembrando que o Grêmio ainda tem um jogo atrasado contra o Corinthians, tá? Então pode chegar a 33, mas por enquanto tem 30, Flamengo 31 tá em segundo, porque tem uma vitória a mais que o Palmeiras, que também tem 31, e também venceu ontem por 4-1 o seu jogo, né? Venceu do América Mineiro lá no Independência, beleza? Então com isso o Botafogo tinha uma vantagem de 11, aumentou para 12 pontos, tá? Então, estamos com 12 pontos à frente do Flamengo e do Palmeiras. E já rapidamente, depois eu vou em algum outro vídeo aqui comentar com mais calma, mas a próxima rodada pode ser novamente uma boa rodada para o Fogão. Claro que a gente tem um desafio fora de casa, né? Jogo no Mineirão contra o Cruzeiro, nunca é fácil, né? Mas as outras equipes que estão no topo da tabela, exceção feita ao Fluminense, vocês vão entender por quê, jogam também fora de casa, tá? Só um repasse aqui rápido, depois a gente volta a esse assunto durante a semana. O Atlético Paranaense vai à Vila Belmiro, tá? Contra o Santos. Depois o Palmeiras vem ao Maracanã no sábado à noite enfrentar o Fluminense, é isso que eu estava falando, mas de qualquer maneira seria bom ali um empate ou até a vitória do Fluminense. O Grêmio vem a São Januário enfrentar o Vasco uma fase horrorosa, mas enfim, não deixa de ser um jogo fora de casa para o Grêmio. E o Flamengo vai a Cuiabá enfrentar o Dourado. Então, uma rodada em que, coincidentemente, as equipes que estão em cima da tabela, exceção feita ao Fluminense, jogarão fora de casa, beleza? Galera, o Bruno Lage, entre várias falas interessantes da coletiva pós-jogo, ele comentou que ele não pretende rodar o elenco, né? Aquele termo para, tipo, poupar jogadores, né? Falando já de Sul-Americana, que é o nosso compromisso de quarta-feira contra o Guarani do Paraguai no Newton Santos, tá? O que a gente sabe, já é certeza, que ele vai ter a volta do Adrielson, que cumpriu suspensão agora no jogo de ontem, e também o Gabriel Pires, que já poderia ter voltado ontem, né, ser relacionado, ainda foi poupado, mas deve ser finalmente relacionado para o jogo da Sul-Americana, tá? Então o Lage negou essa ideia de rodar elenco, só fez um comentário, né, também muito bom, que ele conta hoje com 28 atletas e ele vai sempre observar como que esses atletas estão reagindo, né, em termos de recuperação pós-jogo. Ele citou, tem jogador que se recupera 24 horas depois já está pronto para atuar, tem outros que vão levar 48 horas, tem a questão da idade, da posição que o jogador joga, né, posição de mais desgaste. Então tudo isso vai ser observado, mas não tem aquela ideia pré-concebida de ser poupado, né? Vamos poupar o time na Sul-Americana, porque o que interessa hoje é o brasileiro, né, o compromisso contra o Cruzeiro no próximo fim de semana. Não, a princípio ele dá aquela deixa de que vai entrar com a melhor equipe possível no jogo de quarta-feira, e eu concordo pelo seguinte aspecto, né? É um jogo de 180 minutos, então o Botafogo é muito importante
fazer um bom jogo, fazer um bom resultado para ir lá para Assunção, né? Com uma certa vantagem e um pouco mais de tranquilidade para tentar se classificar aí a próxima fase, né, da Sul-Americana. Beleza? Galera, eu sei que vocês esperaram até o final, já estamos com 15 minutos de vídeo, mas é para falar sobre reforços, né? O Botafogo não para, né? E ontem de manhã surgiu a notícia do interesse do Botafogo pelo lateral direito do Ajax, tá? O Jorge Sánchez, que é mexicano, né? Que teve passagem pelo América do México e está no Ajax. Mas essa negociação, que até certo ponto a torcida se animou, é um grande jogador, tá? Seria um bom reforço para o Botafogo. O Jorge Sánchez, vamos falar Jorge, né? O Jorge Sánchez, ele mostrou interesse no projeto do Botafogo, porém deu uma esfriada no fim do dia, porque o Botafogo também já tem um jogador recém-chegado, né, para a posição, que é o Matheus Ponte, que inclusive esteve ontem, como eu previa, esteve ontem no Newton Santos e acompanhando o Fogão contra o Curitiba, tá? Então, assim, essa negociação existe, mas deu meio que uma esfriada em relação ao Jorge Sánchez, tá? Lateral direito. O que surge de notícia agora, e foi o TF até que trouxe, o Botafogo está interessado num goleiro, isso mesmo, tá? Então, o que está agora, negociações aí correndo, né, avançadas, diríamos, seria o Botafogo com um goleiro e com um zagueiro, tá? Isso a gente já sabia em relação ao zagueiro. A novidade é a questão do goleiro. Esse goleiro, o perfil dele seria um goleiro que não é veterano, não é um goleiro super experiente, é um perfil muito semelhante ao do Lucas Perry, tá? Muito semelhante, ou seja, um goleiro com um bom histórico, tá? Com um bom histórico, de muito potencial, tá? E que viria também sem custos para o Botafogo, ou praticamente sem custos para o Botafogo. Por que esse movimento de goleiro? Carlos, o Botafogo tem Lucas Perry e Gatito Fernandes. Por que buscar hoje no mercado um goleiro? Provavelmente porque o Botafogo já se prepara para uma possível perda em relação ao Lucas Perry para o futebol europeu. Não é aquela notícia que a gente gosta de dar, mas a gente tem que ser direto e reto, né? O Lucas Perry, que ainda por cima tem passaporte italiano, né? Dupla nacionalidade, tem passagem pelo Crystal Palace, quer dizer, já teve uma passagem de 6 meses pela Europa, né? Um jogador que está super valorizado, então é um indicativo de que o Botafogo pode estar se preparando para uma possível perda, mas não é agora não, tá, galera? Se acalmem. Talvez no final do ano, talvez ano que vem, uma saída do Lucas Perry, chegaria um goleiro com características semelhantes, né, de nível semelhante, o que é difícil, né? Porque o Lucas Perry hoje é um destaque absoluto. Aliás, só um parêntese, né? Ontem o Botafogo não tomava gol no Brasileiro desde o jogo com São Paulo, né? Aquele primeiro jogo lá, o gol do Caleri. E o Curitiba fez um golaço, né? A gente tem que admitir um golaço do Curitiba, a bola por cobertura. O Lucas Perry, que estava jogando um pouco adiantado, fazendo ali meio que, né, um papel de líbero, e o fato é que o jogador do Coxa pegou muito bem na bola e fez esse golaço, mas os gols do Botafogo também foram bonitos. Do Sauer, né? Golaços, enfim. Mas é isso. E com relação a zagueiro, tá? O Botafogo está também em conversas avançadas com um jogador que está sem contrato, tá? Ou seja, o jogador que está livre no mercado, só explicando, ele poderia até fechar com esse jogador pós janela de transferência, tá? Então não tem aquela pressa absurda por causa da janela estar se fechando na quarta-feira, tá? Esse é um jogador, o que a gente sabe de informações sobre ele, né? Com mais de 100 jogos por uma liga muito importante da Europa, tá? Então, um jogador que tem uma vivência. Só para a gente entender, o Tiquinho ontem recebeu a camisa com o patch de 50 jogos pelo Botafogo, 30 gols, marca fantástica do Tiquinho. Então, o Tiquinho chegou a 50 jogos. Esse goleiro já tem mais de 100 jogos numa grande liga europeia, tá? Então, no momento, zagueiro e goleiro são os focos do Botafogo e o Jorge Sánchez é apenas uma possibilidade. Vamos aguardar aí os próximos dias. Galera, acho que era isso. Muito assunto.
Vai dar 20 minutos aí de vídeo. Uma ótima segunda-feira para todos vocês, né? Muito bom ser botafoguense. Que festa maravilhosa, né? Aquele bandeirão ontem é o glorioso, mané, com o cachorro, né? Ali o Bira, né? Aquele cachorro ali com uma pegada ali, mas não tão fofo como o Biriba, né? Vamos dizer assim. Então é isso. Podemos voltar aí a qualquer momento, já que o mercado está borbulhante e o Fogão pode sim, a qualquer momento, anunciar a chegada de um novo reforço, beleza? Tamo junto, aquele abraço. Não se esqueça, dá o like, não custa nada. Dá aquela curtida, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, seus amigos botafoguenses, tá? De repente ainda não conhece o canal, já passamos de 4.000 inscritos. Muito obrigado, família. Tamo junto sempre. Fogão, pra cima!